Olá, meus queridos amigos. Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu. E na videoaula de hoje, nós trataremos de um assunto chamado de magnetismo. E quem é o magnetismo? O magnetismo é a parte da física que vai estudar todos os fenômenos associados de interações de campo magnético, entre campos magnéticos. E campo magnético são as regiões sob influência de corrente elétrica ou sobre influência de materiais magnéticos, como os ímãs. Então, basicamente, na videoaula de hoje, nós estaremos estudando o magnetismo dos ímãs. E, para a gente começar, vamos tratá-lo deles. Quem são os ímãs? Ímãs são materiais que possuem a capacidade de atrair metais. Todos os metais? Não. Alguns. Então, existem metais em que a interação de um ímã com eles é muito pequena, quase que desprezível. E esses metais, como por exemplo o alumínio interagem muito mal com o ímã. Os materiais que interagem bem com um ímã, o ferro, o aço, por exemplo, eles são chamados de materiais ferromagnéticos, ou materiais que interagem satisfatoriamente bem com o ímã. E essa capacidade de atrair esses materiais ferromagnéticos, eles são mais evidentes em duas regiões denominadas de polos magnéticos. Todo e qualquer ímã possui dois polos magnéticos, um polo sul magnético e um polo norte magnético. Então aqui eu tenho a representação de um ímã em forma de barra e os seus dois polos. Então aqui eu tenho o polo norte representado pela letra N e o polo sul magnético do ímã representado pela letra sul. Essa região central aqui ela é chamada de zona neutra, é a região do ímã onde a interação magnética é muito pequena, que a gente considera desprezível. Tá? Então ela é mais forte nas extremidades. Ok? Então aqui eu tenho polo norte, polo sul, N e S. E aqui nós temos exemplos de vários ímãs de vários formatos. Independentemente do seu formato, todos eles terão apenas dois polos magnéticos. E todos terão dois polos magnéticos. Um polo norte e um polo sul. Ok? Tranquilo? Princípio da atração e repulsão. O que diz esse princípio? Toda vez que eu tiver dois ímãs e colocar os polos de nomes diferentes desses ímãs para interagir, o que vai acontecer é que esses ímãs eles irão se atrair. Toda vez que eu pegar dois ímãs e colocar os polos de mesmo nome para interagir, o que vai acontecer é que eles vão se repelir. Então, o princípio da atração e repulsão, ele me diz o quê? Ele me diz que polos de nomes diferentes se atraem, ou seja, norte com sul com norte ou norte com sul. Então, ocorre uma atração. E toda vez que eu tiver polo de mesmo nome, eles irão se afastar, se repelir. Então, se eu pego o sul de um ímã com o sul do outro ímã, repulsão. Norte do ímã com o norte do outro ímã, repulsão. Então, nomes diferentes se atraem, mesmo nome se repelem. Nomes diferentes se aproximam, nomes iguais se afastam, ok? Princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos. O que traz esse princípio? Imagine que você tenha esse ímã aqui em forma de barra. E você está cansado desse ímã e resolve cortá-lo ao meio, com o objetivo de ter dois novos ímãs. Um ímã somente norte e um ímã somente sul. Porém, essa divisão, essa separação não é possível. Pois toda vez que a gente corta um ímã ao meio, tentando separar o polo norte desse ímã do seu polo sul,
nós acabamos criando dois novos ímãs com as mesmas características do ímã original. Ou seja, dois novos ímãs com dois polos cada um polo norte e um polo sul. E se eu continuar dividindo esses ímãs? Eu vou criar novos ímãs, todos eles com as mesmas características do ímã original, tendo dois polos, um norte e um sul. Então, não é possível separar o polo norte de um ímã do seu polo sul. Sempre que tentamos, criamos dois novos ímãs com dois polos, um norte e um sul. Mas aí alguém poderia perguntar, Sandrão, e se você falou cortando o ímã no meio? E se eu não cortasse esse ímã no meio? Se eu cortasse ele em outro ponto qualquer que não fosse o meio? Isso teria diferença? Não, nenhuma. Eu ia estar criando novos ímãs com as mesmas características do ímã original e seguindo a mesma orientação dele. Então repara aqui, ó, norte desse lado, sul desse lado. Então, à medida que eu corto o meu ímã, eu crio novos ímãs com dois polos, norte e sul. Aí se eu quebrar em vários pedaços, continua valendo isso aqui. Todos os pedaços terão dois polos, um norte e um sul. Por isso, é impossível separar o polo norte de um ímã do polo sul desse mesmo ímã. Ok? Campo magnético. O campo magnético ele vai ser representado pela letra B. E quem é o campo magnético? Todo e qualquer ímã, ele cria ao seu redor uma região onde ele consegue interagir com outros ímãs e materiais ferromagnéticos. Essa região que ele cria ao seu redor, essa região de influência, ela é denominada de campo magnético. Então, para que um ímã ele consiga atrair, por exemplo, um alfinete, é necessário que esse alfinete esteja dentro da região de influência desse ímã, ou seja, dentro do seu campo magnético. Aqui na nossa ilustração, eu tenho um ímã em forma de barra e ao redor dele foi espalhada limalha de ferro. E ao sofrer influência dessa região de campo magnético gerado por esse ímã, a limalha de ferro ela toma um determinado formato, né? E um formato esse que vai ser representado pelas linhas de campo que nós falaremos a seguir. A unidade de campo magnético no Sistema Internacional é o Tesla, representado pela letra T maiúsculo. Okay? Então aqui ó, a gente consegue visualizar, através da limalha de ferro, como está o campo magnético ao redor desse ímã, né? O formato desse campo magnético ao redor desse ímã. E agora, a partir de agora, nós veremos a representação desse campo magnético através das linhas de indução magnética ou linhas de campo. Aquele desenho que nós vimos representado pela limalha de ferro, mostrando como o campo magnético se comporta ao redor do ímã, nós veremos aqui agora através das linhas de indução magnética. Quem são as linhas de indução magnética? São linhas que vão permitir a visualização do campo magnético na região ao redor do ímã. E o que eu devo saber dessas linhas? Elas são linhas orientadas e externamente, ou seja, por fora. Elas partem do Polo Norte e chegam no Polo Sul, ou seja, elas saem do Norte e chegam no Polo Sul. Internamente, é o contrário. Elas vão do Polo Sul para o Polo Norte, ou seja, elas formam um ciclo. Então, elas são linhas fechadas, que por fora elas vão de norte para sul e por dentro de sul para norte, continuando o ciclo, ok? Essas linhas elas nunca irão se cruzar. E quanto mais próxima uma linha estiver da outra,
mais forte, mais intenso é o campo magnético nessa região. Quanto mais afastado estiver as linhas uma das outras, mais fraca será a interação magnética nessa região. O vetor campo magnético, o B, né, ele será sempre tangente a essa linha e seguindo a orientação do sentido dessas linhas aí. Ok? Então, o campo magnético é sempre tangente e seguindo o sentido da orientação dessas linhas de indução. Ok? Beleza? Magnetismo terrestre. Aqui nós temos a representação de uma bússola. A bússola, nós sabemos que ela está sempre orientada para o norte da Terra. Bem, então aqui em vermelho, isso aqui representa o norte da minha bússola. O que é a bússola? Nada mais é, a agulha da bússola nada mais é do que um ímã, né? Então aqui em vermelho eu tenho a representação do meu polo norte e esse cara aqui representa o meu polo sul. E nós sabemos que a agulha da bússola aponta sempre para o norte. Opa! Olha só, eu tenho aqui norte apontando para o norte, ou seja, norte sendo atraído pelo norte. Como pode? Então vamos analisar. A Terra, ela se comporta como se fosse um grande ímã, estando seus polos magnéticos próximos aos polos geográficos. O campo magnético da Terra, ele é gerado devido ao seu núcleo, que é composto basicamente de ferro. Então, o movimento dos elétrons livres desse ferro geram o nosso campo magnético, movimento este que ocorre no núcleo do nosso planeta. Então, o nosso campo magnético tem origem no núcleo do nosso planeta. Então, vamos nós. Nós vimos lá pelo princípio da atração e repulsão que polos de nomes iguais se repelem. Mas eu tenho aqui um polo norte atraindo o polo norte da bússola. Como é que pode? Bem, esse cara aqui, ele é chamado de polo norte magnético. E esse cara aqui é chamado de polo norte geográfico. Nós não estamos, então, tratando da mesma grandeza física aí. Então, são polos de naturezas diferentes. Então, eu posso afirmar o seguinte: para que o norte da minha bússola seja atraída por essa região norte geográfica, é necessário que nesta região aqui tenha um polo magnético de nome contrário a esse cara aqui. Então, é correto afirmar que na região norte geográfica eu tenho a região sul magnética. E é esse cara aqui que atrai o norte da minha agulha da bússola. E na região sul geográfica, ou seja, sul da Terra, eu terei o norte magnético. Ok? Então, o nome do polo geográfico ele vai ser o oposto do polo magnético da Terra. Então, no polo norte geográfico, eu terei o polo sul magnético e no polo sul geográfico eu terei o polo norte magnético. Ok? Tranquilo? Aqui eu tenho uma outra representação disso, né? Então aqui, nessa região norte geográfica, eu tenho o polo sul magnético e na região sul geográfica eu tenho o norte magnético. E a gente repara o sentido das linhas, elas saindo do polo norte magnético e indo para o polo sul magnético. Aqui é melhor de ver, né? Indo do norte magnético para o sul magnético da Terra. E por dentro, do sul para o norte. Por fora, do norte para o sul, por dentro, sul para o norte. Ok? Bem, e o campo magnético terrestre,
ele é de importância vital para a Terra, né? Porque ele evita que vários tipos de radiações penetrem cheguem à Terra, passem por esse escudo. Então, o campo magnético ele atua como um escudo para o nosso planeta, bloqueando vários tipos de radiações solares e espaciais que poderiam vir a danificar equipamentos que usam tecnologia eletromagnética ou mesmo trazerem prejuízo à vida, né? Então, o campo magnético ele é de extrema importância para a Terra, que ele nos protege dessa radiação vinda do espaço. Ok? Valeu? Espero que vocês tenham compreendido. Um grande beijo. Fiquem com Deus.